E eles se desenvolveram pelo rio Tigre e Eufrates, ali na Mesopotâmia, que hoje em dia pega a região do Iraque, do Kuwait. E foi a cultura que influenciou tudo à sua volta, porque foi a primeira civilização. E o interessante é que a origem dos sumérios, ainda hoje em dia, pela história comumente ensinada, aquela que a gente aprende na escola, ainda é um mistério, ninguém sabe de onde surgiu. Porque do nada eles teriam criado as cidades, eles teriam criado leis, teriam criado as ruas, numerações para as ruas, agricultura, do nada. Ninguém na história do homem tinha feito, da nossa espécie, tinha feito algo parecido antes. E os sumérios teriam sido os primeiros a criar esse tipo de sistema. Isso tudo teorizando dentro do que é reconhecido nas academias, tá? Os deuses dos sumérios eram seres chamados de Anunnaki. Então, o que vocês vão ver em tábuas sumérias são sempre o termo Anunnaki, não deuses. Deuses vem para a tradução que a gente tem agora. E essa palavra Anunnaki a gente vai estudar ali para frente qual é o significado dela. E o significado dela não é deuses como a gente reconhece hoje em dia. Até porque a palavra deuses não tem origem na linguagem suméria. Ela tem origem numa linguagem que é chamada de proto-ariana. Era um outro significado. E a palavra que vocês vão ver sempre nas tábuas é Anunnaki, descrita de várias formas. Essa é a região da Suméria onde se desenvolveu a Suméria, tá? Eles tinham templos chamados de zigurate. Nesse zigurate, no topo dele, vivia um Anunnaki. O interessante da civilização suméria é que eles, muitas vezes, na maioria das vezes, só com a influência acadiana depois, eles eram governados por esses Anunnaki. O que tinha era um sacerdote e rei, uma pessoa, um ser humano, que era chamado de Patesi. Mas o rei era um desses deuses, Anunnaki. E eles moravam, muitas vezes, no topo desses templos chamados de zigurate. Esse é o zigurate mais famoso da humanidade, que é o da Babilônia, que era chamado de Temenanque. Tá? O nome dele, traduzido para o nosso idioma hoje em dia, transliterado, né, é a fundação do céu e da terra. Então ela teria, por ser a casa dos deuses, tá? É a ligação entre esses deuses com a terra. Algumas representações de sumérios na tela. E como eu já disse para vocês, eles teriam inventado a escrita, a agricultura, as leis, ruas, impostos, e redigiram os primeiros textos conhecidos da humanidade, que eram redigidos em tábuas de argila, conhecidas como escrita cuneiforme. Isso todo mundo aprendeu na escola, que os sumérios inventaram a escrita, só que isso passa muito rápido para a gente, né? Tanto no ensino médio, quanto na graduação. Os sumérios é um assunto muito pouco estudado, é sempre um grande mistério, tá? O Samuel Noah Kramer é o maior sumerólogo da história, tá? Ele escreveu muitos livros na década de 50 e 60 e ele disse a seguinte frase nos livros dele: nenhum povo contribuiu mais para a cultura da humanidade, nenhum povo, quanto que os sumérios, né? Quanto os sumérios que os sumérios. Nenhum povo contribuiu mais que eles, porque eles inventaram basicamente tudo. O que se teve ali para frente foi uma melhoria daquele sistema. Só que a quem os sumérios atribuíam tudo isso? A eles mesmos? Não. Eles não atribuíam isso a eles mesmos. Eles atribuíam isso a esses deuses que governavam sobre eles. Aqui tem alguns exemplos de escrita cuneiforme, tá? Aqui é o sumério mais arcaico, que eram só umas bolinhas, né? Uma coisa bem arcaica mesmo. Aqui a gente já vê um tipo de escrita do Ur 3.
eu quero que vocês gravem bem na mente esse tipo de escrita, tá? Porque lá na frente eu vou mostrar uma evidência para vocês que comprova a vinda dos sumérios na América. E eu gostaria que vocês observassem bem o tipo de escrita, porque é impossível não entender depois. Aqui também, esse é um dos textos mais incríveis da história da humanidade. Ele é utilizado na historiografia suméria, tá? Para explicar a história dos sumérios, mas só a parte que convém aos historiadores. Só a parte que, segundo os historiadores, faz sentido. É uma lista de reis dos sumérios que remonta a 450 mil anos atrás. E eu vou falar dela lá para frente. 450 mil anos. Tá? Rei por rei descrito nessas tábuas. Qual que foi o sumério mais famoso da história? Foi Abraão. E não por acaso ele é patriarca das 3 maiores religiões do planeta, né? Do judaísmo, do islamismo e do cristianismo. O Abrão, ele saiu da Suméria e foi recebido no Egito pelo faraó. Certo? É estranho, né? Uma pessoa sair caminhando pelo deserto, chega no Egito e é recebida pelo faraó. Então, para vocês verem o respeito que se tinha quanto a esses sumérios, quanto a essas pessoas que viveram há milhares de anos atrás. Agora, uma discussão muito acalorada que se vê pela internet é Anunnaki, esses deuses. Essa palavra significa o quê? Significam deuses metafísicos do jeito que a gente conhece, né? Esse Deus que a gente vê na Bíblia, esse Deus que a gente ora, que vive em outra dimensão, ou fala de Deus, uma coisa física, de um ser que está ali, você pega nele, que faz coisas, que copula com as mulheres. O que são esses Anunnakis, segundo as tábuas sumérias? Bom, essa é uma das representações mais antigas de um Anunnaki, tá? O que a gente pode ver nela, de interessante, na primeira olhada, né? São os grandes olhos. Isso a gente vai ver na maioria das estátuas, esses grandes olhos. Essa é de 5.500 anos. Essa daqui, de uma outra cultura que depois se tornou parte da Fenícia, tá? Já com aquele aspecto, com grandes olhos e já com aquele aspecto reptiliano, o que deu origem a um certo mito de que os Anunnaki tivessem um aspecto de réptil. Isso daí é discutível. Tem uma ou outra representação deles com esse aspecto réptil, tá? Essa é uma delas. Esse aqui, eu não sei se vocês estão acompanhando aquele caso das múmias de Nazca, né? Esses bonequinhos parecem muito com aquelas múmias. Também tem essa representação que parece um jacaré. Mas são todas representações, tá? O que eu quero mostrar para vocês hoje é um estudo dentro da realidade que a gente vive. Eu não vou falar para vocês, olha, os Anunnaki são reptilianos. Mesmo porque eu não vou fazer uma afirmação dessa totalmente liviana aqui, eu nunca vi um Anunnaki. Mas a representação é essa. E tem outras representações como humanoides, muito grandes, com grandes barbas, né? E muitas vezes segurando alguns artefatos que só eles têm poder sobre eles, como a bolsinha, né? Que muitos aí já viram pela internet. Tem muitas fotos de Anunnaki, muitas representações de Anunnaki segurando bolsas, etc. Até numa palestra que eu fiz, uma pessoa me perguntou da plateia: mas essa bolsa aí, tem cidadãos sumérios segurando ela? Você já viu alguma representação? Eu falei, não, nunca vi, só na mão dos Anunnaki. Se eu contar lá pra frente alguma imagem dessa, eu mostro para vocês. Eles são representados muitas vezes em culturas posteriores aos sumérios, né? Os acadianos, assírios, babilônicos, nessa espécie de veículo voador, né? Quando você vê alguma representação artística com asas, não quer dizer que aquilo tinha asa de pássaro, quer dizer que voava, tá? E ele dentro
desse veículo, o Anunnaki dentro desse veículo, pilotando o veículo, né? Não saberia para descrever para vocês. Aqui é uma transliteração de uma tábua em escrita cuneiforme suméria do período Ur-3, tá? Eu tomei cuidado de fazer direitinho para explicar para vocês, ponto por ponto, porque esse é um tema muito polêmico. Muitos de vocês, eu conversei fora já estudaram Zecharia Sitchin, do livro 12º Planeta, e tem muita gente que critica, que fala que ele traduziu errado a palavra Anunnaki. Inclusive um amigo meu, um grande pesquisador canadense que está no Peru, Brian Foster, tinha escrito no livro do Crânios Não Lugares do Peru e Bolívia que não era esse o sentido, mas eu provei para ele que era. Vamos lá. Anunnaki. O que está escrito nessa tábua aqui? Os Anunnaki ficaram ali admirando. Era muito mais fácil escrever assim do que fazer esse tanto de desenho para só dizer isso, né? Mas nessa palavra aqui não está escrito Anunnaki, está escrito Anuna Ijdibi. A palavra aqui, ela quer dizer terra, tá? Em sumério. Mas a palavra Ijdibi também seria uma espécie de sinônimo. Então, em algumas tábuas você vai encontrar Ki, outras você vai encontrar Ijdibi. Nesse caso, ela está